Fala, meus amigos traders, tudo bem? Vamos dar uma olhada no que aconteceu hoje. Foi um dia, no mínimo, interessante. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice, no mini dólar e vamos fazer aí as projeções e probabilidades para amanhã. Vamos começar pelas notícias. O que nós temos de notícias para amanhã? Temos discurso do Powell, 9h30 da manhã. Muito importante esse discurso, tem que prestar atenção. Vamos ver o que ele vai falar. Às vezes ele fala a mesma coisa que ele sempre falou, então vamos dar uma olhada. Vamos ver como é que vai começar esse discurso, se tem alguma coisa nova. Se não tiver nada novo, seguimos o jogo bem feliz, bem amarradão, tá? Vamos para os 60 minutos! Menino, vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse cara. Vamos tentar entender o que esse cara tá fazendo. Esse cara tá capotando. Esse cara tá se transformando em bearish. Esse cara tá abrindo o bico com uma elegância monumental. Temos um novo range. Esse novo range tá aqui. Ele tá abrindo o bico lindamente. Cadê o coisa aqui? Vamos pegar um desses caras aqui pra gente conseguir mapear ele aqui. E vamos só definir aqui, ó, um bear range. Veio para baixo, tentou cruzar, cruzou, efetivamente, não completou o pêndulo, veio mais alto ainda, não completou, aumentou esse pêndulo, vamos pular essa etapa e já vamos aumentar esse pêndulo para cá, vamos pegar esse fundo que ele foi gerado aqui, vamos colocar aqui, e estamos numa região para ser um comprador, para fazer um pullback, para tentar chegar pelo menos nessa regiãozinha aqui, ó, do teste da média de 200 dos 60 minutos. Provavelmente, se ele fizer um movimento bom, primeiro que ele testou aqui sentiu, né? Então, sentindo nessa parte, aqui pode estar um momento de breakout pullback em cima desse range. O certo e legal seria, se ele fizesse esse movimento para cima primeiro pra gente ter um parâmetro. Ele ia testar a média de 200. Não é o que aconteceu. Logo, essa regiãozinha aqui do pé do range pode ser o breakout pullback. Ele pode efetivamente entregar o jogo e ter falado assim, bearish. Como sempre, o fui. Então é isso, 60 minutos, bearish, bem definido bearish. Região boa para fazer um pullback e tentar um ataque comprador, mas bearish. Infelizmente bearish. Vamos para os 20 mil ticks, índice. Cara, isso aqui foi o que ele fez o dia inteiro. Deem uma olhada nesses 20 mil graciosos ticks. Isso aí daqui. Cara, foi isso aqui tudo aqui, ó. Tá vendo? Tchau, e nada, e não faz nada, e não sai daí. Projeções pra esse cara aqui, brother. Sabe o que eu vejo? Eu vejo o fundo do poço. Eu vejo capotada, violenta. Fechou aquele gap do dia 23 de abril, não quis nem saber, tocou ele reto. Tem aquele gap lá de cima, né? Vamos prestar atenção nesse gapzinho aqui, ó. Ele pode tentar um ataque, não sei. Não sei se ele vai conseguir ter fôlego pra chegar lá do jeito que ele tá? Abriu o bico fortemente. Aqui, cara, eu tentaria ser um comprador nessa região, mas ele teria que retestar esse fundo de novo. Ele teria que vir aqui nesse fundo, senão não tem o que fazer. Se amanhã, caso amanhã, ele abra num gap de baixa, fecha esse movimento aqui sim, eu consigo ser um comprador e tentar um ataque pra pelo menos tentar entrar nesse range de novo. Né? Porque aqui nos 20 mil ticks ele não entrou no range, né? Ele fez um breakout aqui, né? Like, subscribe. Thank you. E já voltou em V para tentar ir lá naquele topo, mas não conseguiu chegar, né? Então, sim. Aqui eu poderia apostar sim um movimento de duas tentativas falhadas da venda. Se ele abre num gap de alta, testa esse ponto aqui e vem morro abaixo, a gente já sabe o que fazer. A gente não vai perseguir, a gente só vai traçar o canal e esperar um teste. Hoje eu esperei no mini dólar, isso não aconteceu. Em nenhum momento ele foi lá testar. E quando ele testou, ele não entregou o movimento. Ele levou horas para entregar um movimento direcional. Então aqui, testamos, toca ali, batemos na venda até esse fundo aqui. Quando chegar nesse fundo aqui, a gente vira comprador. Né? E aí se ele fizer um movimento muito porrada dessa venda, a gente vira comprador através de uma trap. Se ele não fizer, e se ele entregar esse movimento lindamente, assim mesmo, a gente vai nas duas falhas mesmo, sem nem pensar duas vezes. Não precisa vir na trap. Caso ele não faça isso, sacou? Ele siga subindo assim, ó, muito rápido, a gente vai daqui, pega um stop bem curtinho, e aquela ideia do stop bem curto. Observa os 2 minutos true range, vê o stop, tem que ser metade do stop, tem que ser 1/3 dele, numa região que esteja relativamente protegida. Se não tiver, e estiver muito grande, não, pera, espera. Se ele não fizer nada e abrir nesse ponto aqui no meio dele e continuar sambando na cara da sociedade sem fazer movimento nenhum, a gente espera ele definir. Se efetivamente isso aqui for um novo range, a gente vai marcar esse range, vai ver quanto que ele vai andar pra cima, de preferência para tentar ver um movimento para baixo. Se ele não fizer isso e fizer para baixo primeiro, aí nós temos um grande problema. Porque ele é um bear market, e aí vindo para baixo primeiro começa a ficar meio difícil pra gente poder replicar ele para cima, né? Porque daí fica uma região não muito legal. O objetivo seria aqui, se ele fechasse esse cara aqui pra gente tentar um ataque comprador. Sempre procurar. Quando ele estiver num ponto muito ruim, por exemplo aqui, a gente tem que fazer uma entrada, caso ele não perca esse fundo, a gente tem que fazer sempre uma entrada com traps. Então ele tem que vir mais embaixo pra gente conseguir fazer um ataque comprador. Já aqui, se ele testa aqui não precisa ser uma trap. Aqui não precisa ser uma trap. Porque o sentido tá da venda. Pode só bater aqui, testar a tua entrada e capotar. Aí se tu puxar o teu stop muito antes, como eu fiz hoje, ele vai te stopar com o mínimo e tu vai ver o mercado andar sem tu ir com ele. Então, confia no taco. Por outro lado, se esse cara, efetivamente, atacar muito forte esse range, mas muito forte mesmo, do tipo,
abre num gap de baixo, não faz o fundo, vem ver e vem subindo enlouquecido, cara, a gente vai ter que procurar por uma entrada da compra, de preferência abaixo do range, pra ver ele andar esse pêndulo pra cima, porque dá uma olhada, se ele andar esse pêndulo pra cima, ele vai retestar a média de 200 e fechar o gap. Isso aqui é muito interessante pra nós. Então se ele fizer isso aqui, a gente vai traçar o canalzinho e a gente vai esperar um teste num prior, pra tentar um ataque pra lá, de preferência entrar comprado abaixo do range, pra ver se ele cruza esse cara. 60 minutos! Mini dólar. Range eterno de uma mente sem lembranças. Tá aqui. Bem definido. Cheguei ele hoje. Ele olhou pra mim e disse sim, sou um range. Diminuiu um pouquinho aqui, ó. O ataque dele pro alto, que não sei se vocês viram na abertura, ele veio enlouquecido, gazela louca no fios, decolando, né? Parecia um foguete. Fiquei pra baixo. E aí, o que aconteceu? Você morreu, não fez mais nada. E me grampeou ali algumas vezes. Perdemos 10 pontos hoje. É a vida, tudo bem. Ganhamos 35 na sexta, não tem problema. Olhando bem esse cara aqui, não tenho certeza do que ele é. Pra mim, ele é um range tentando cruzar e tentando definir o que ele vai ser da vida dele até que saia esses resultados do tarifaço. Então, rotacionando. Procuramos por compra aqui e aqui. Quanto mais baixo, melhor. Procuramos por venda aqui e aqui. Não operamos no meio dessa merda. Ficamos de fora. Vamos para 5 mil ticks. Mini dólar. Isso aqui foi o que ele fez hoje. Olha que gracioso. Olha que lindo. Olha como ele é elegante. Como ele gosta. Cara, não fez nada. Não fez nada de nada. Não... Felizmente não quis fazer nada. Me grampeou. A entrada boa era a entrada daqui de cima. Nesse teste. Andou 30... Andou 30 não. Não me lembro se andou 30 ou 20. 30 não, andou 30 pontos. Tentamos esse ataque aqui. Não deu muito certo. Tentamos a venda. Não deu muito certo. Cheio de fio pra tudo que é lado. Me deixou em dúvida. Depois nós tentamos comprar de novo. Não deu muito certo. Não quis fazer o movimento. Tentamos vender. Não deu muito certo. Tentamos comprar de novo. Não deu também. E é isso aí. Tomamos 10 pontos. Não fizemos a operação certa que era aqui. Era a mais certeira. Depois ainda teve uma outra aqui, mas... cara, e aí a gente tem que tentar operar nessas pontas aqui, cara. Não tem o que fazer. Operação de range. Range. Pouca volatilidade, pouco volume financeiro hoje. Não permitiu muita coisa. Então aqui, cara, onde ele tá... Deixa eu só ver aqui a 565,40. Que ele deu uma subidinha aí, um ponto, né? 565. Quase nada. Vamos ajustar ele direitinho. Então ele testou aqui, ó, a média de 200. Sentiu nela e voltou. Tentei fazer essa operação, mas não tinha mais volume financeiro. Então, cara, onde ele tá bom pra vender, né? Mas ele não vende, né? Não há santo que faça ele vender. Toda vez que ele tenta cruzar esse range, ele volta. Então, cara, vamos observar pela compra. Abriu aqui, nesse ponto sem fazer nada. Vamos esperar ele se definir. Preferência, vamos tentar vir numa trap. Pra gente vir garantido. Pra tentar um teste desse topo, pelo menos. Like, subscribe. Thank you. Sempre com trap. Tem que ser com trap. Porque a gente tá acima do range, né? O range tá aqui. O range é um magnético. A média de 200 tá aqui. Dando um suporte incrivelmente forte. Que eu achei que era tudo suporte de vidro. Que ia quebrar fácil. Ele nem chegou lá. Ele nem chegou. Tocou aqui já, puf, voltou em V. Então sim. Sempre calando minha boca. Fazendo movimentos contrários. Então aqui, o bom seria, pra nós, que ele abrisse no gap de baixo. Bem baixo. Que ele fosse lá e retestasse esse fundo muito rápido durante a coletiva do Powell. E daqui viesse em V. Bem forte. Bem audacioso. Bem grandão. Aí a gente traça o canalzinho e a gente espera por um teste nele. Quando ele testar esse cara, a gente toca reto pra tentar atravessar o range e aí observar o tamanho do novo pêndulo. Se ele veio até aqui, a gente vai replicar esse cara pra cá. E a gente vai ter uma provável saída. Talvez aqui, talvez aqui, talvez aqui, né? O fato é que o dólar tá querendo virar comprador. Mas não vamos desmerecer os vendedores, porque a venda vem forte, a venda vem pesada. Hoje ela veio muito pesada, foi um movimento muito direcional. Eu imaginei que ele ia fazer isso aqui e eu repliquei essa perna pra cá. E tentei fazer um movimento, mas não teve santo que fizesse ele fazer esse movimento. Então, talvez amanhã ele possa fazer isso. Se ele abrir um gap de alta, testar esse cara aqui e sentir, a gente pode tentar uma venda nessa região, traçando sempre os canaizinhos e esperando um teste de prior bem alto pra ver o que vai acontecer e tentar cruzar. E daí se ele vier aqui, é exatamente a mesma coisa, mercado é repetição. A gente vai ver esse pêndulo aqui e vai replicar ele pra cá. Na sexta-feira, inclusive, ele fez exatamente isso. Hoje ele não quis, porque não tem volume financeiro. Se não tiver volume financeiro, cara, a gente se fode o tempo inteiro. É violinada atrás de violinada. Então, tem que ter volume financeiro. Quando a gente entrar na operação, por exemplo, isso aqui teve volume financeiro. Esse movimento aqui teve volume financeiro. Não parou. O volume financeiro bombava na história. Eu não acreditei. Eu não acreditei, sabe por quê? Porque, de acordo com as minhas análises aí, do que eu tenho olhado a abertura de mercado, esse movimento aqui, cara, que ele faz da abertura inicial, ele é clássico de violinar. Ele faz isso aqui, daí ele faz isso aqui, aí tu vende e ele faz assim, ó. Pá, pá, uaf. Vai lá em cima, e aí aqui que efetivamente ele vende. Não foi nada do que ele fez hoje. Então se tu espera que amanhã ele vai fazer esse mesmo movimento, cara, eu não sou o rei da verdade. Na verdade eu erro pra um cacete. Mas assim, não espera que ele vai fazer isso aqui. Não espera. Pode ter certeza que esse movimento aqui ele não vai fazer. O movimento aqui acontece de 5 a 10% das vezes que ele vem assim direcional. Geralmente ele faz e violina. Faz, pá, violina, vai lá em cima, vem, pá, violina às vezes de novo, vem,
pá, e aí daqui ele vai. O que mais que a gente pode abarcar aqui? Eu acredito que é isso. Tenho certeza que amanhã a ideia é a gente observar a bola curva que ele vai nos mandar e não perder a oportunidade quando o volume financeiro entrar. Os padrões se repetem sempre, eternamente. Eles estão sempre se repetindo. Só que às vezes eles falham e às vezes eles dão certo. Vê aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem o padrão e ele veio, ó. Ele fez esse padrão aqui, ele fez um... Como é que é? Um V-top. Ele veio aqui, ó. Aqui ele já deu um sentido de que tava capotando. Aqui ele deu o segundo sentido. Entrada aqui, e o stop aqui. Aí tu vende. E aqui o volume financeiro veio destruindo o negócio. Destruindo. Depois, o que ele faz? 2 falhas da venda. Aí tu compra. Com um stop bem curtinho. Ele tenta entregar o movimento e falha. Na sequência, o que ele faz? Uma trap. Enxerga uma trap? Aqui é trap. Ó. Tem prior aqui. Né? Parada é fantástico, o cara enxerga tudo. Tem trap aqui. E aí ele dá o sinal da trap aqui. E eu entrei nessa aqui. Só que, cara, ele levou 40 minutos pra andar 9 pontos. 40 minutos pra andar 9 pontos. Eu não tive culhão pra segurar. Não tive. Simplesmente não tive. Mas os padrões estão aqui. De novo, ele vem aqui embaixo, tenta fazer um fundo. Aí ele perde, aqui ele te quebra, aqui ele te poda. Mas tudo bem, perde. Aí vai lá. Topos e fundos ascendentes de novo. Entrada. Stop aqui, te stopa. Aí ele faz um crown reversal, tu entra aqui. Aí ele entrega um movimento. Aí ele fica de lado. Mercado difícil, não teve o que fazer. Amanhã, a gente observa o quê? Afastamento da média de 21. Por que a gente opera em ticks? Porque ticks refletem volume financeiro. A gente entra numa operação e a gente foge do risco muito rápido. Hoje não foi o caso. 40 minutos para andar 9 pontos. Muito obrigado. E esse vídeo te ajudou a entender melhor o mercado? Deixa o seu like, comenta aí. O que eu não vi, o que eu deixei passar, o que você esperava do mini índice mini dólar. E se inscreve no canal. Vem me acompanhar as lives aí comigo. Aí eu faço projeções de segunda, quinta. À noite eu libero essa porra. Vem comigo, vamos participar da live aí. Eu tenho ficado sozinho nas lives. Vem conversar, trocar uma ideia. Vamos tentar ver como é que a gente consegue atacar esse mercado fantástico. Tá bom? Muito obrigado. Tchau. Até outro dia.